palestra pelo chat e serão respondidas ao final. Convido agora o nosso vice-presidente de serviços, Daniel Campos, para moderar este evento. Bom dia, presidente. Obrigado pela apresentação. Eu sou Daniel Campos, da Campal Serviços Contábeis, também vice-presidente de serviços aqui da CI e delegado do CRC-RS. E estou muito feliz aí com tudo que está acontecendo na entidade, né, trazendo muita coisa nova. O curso da Startse já estou inscrito também. Então, muito orgulho do que a entidade faz pela nossa comunidade, pelos nossos negócios, né, o que se fomenta aqui. Então, participe, apoia, curte esse vídeo, se inscreve aí no canal da CI e participe da entidade. Né? A entidade está aqui para fomentar os negócios da nossa região, para fazer a nossa comunidade melhor. Então, a gente tem que estar engajado, tem que estar forte aí apoiando e participando. E o evento de hoje é uma amostra disso, né? A gente traz um assunto que é sempre importante. Eu sou apaixonado como contador e como vejo muita questão de patrimônio, muito do que acontece na vida das pessoas, das empresas. Esse assunto é fundamental, a gente devia tratar nas salas de aula e discutir ele mais abertamente. Então, fantástico a preocupação da CI em trazer uma pessoa para falar sobre educação financeira para nós aqui, né? Quando a gente sai de casa de manhã, como a gente comenta, é a única certeza que a gente tem que a gente vai ter o capital, o dinheiro envolvidos na nossa vida, né? A gente sai para um trabalho para ganhar dinheiro, para pagar uma conta. Quando a gente está se transportando de um lugar para o outro, a gente tem que pagar, tem que desembolsar. A gente vai fazer uma aquisição ou realizar um sonho, a gente tem o desencaixe financeiro, né? Então, quando a gente deixa o dinheiro conduzir a nossa vida, a gente perde essa liberdade, a gente perde esse poder. Isso cria uma pressão muito grande para a gente, né? Então, a gente tem que tomar posse do dinheiro da nossa vida, né? Das nossas finanças e conduzir isso, né? Nós somos os condutores dessa carruagem. Mas, enfim, não quero entrar no assunto da Márcia. Então, a nossa palestrante de hoje é a Márcia Cleman, né? Ela também é minha colega contadora e formada também em Direito, trabalha especificamente aí com a parte de educação financeira e estou muito animado aí para a apresentação e para o que ela vai trazer para nós. Então, bem-vinda, Márcia. Tem uma boa apresentação. O pessoal pode mandar as perguntas pelo chat aí e no final, durante a conversa, a gente vai conduzindo. Bom dia, obrigada, Daniel, presidente, obrigada pelo convite, né, de estarmos aqui para falar desse assunto que é tão importante. E a abertura do Daniel, ela foi perfeita. Quem está controlando quem aqui? Né? É o dinheiro que está controlando a minha vida ou é eu que estou, ou sou eu que estou controlando o dinheiro, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, né, de estarmos aqui realmente para falar desse assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, precisamos olhar para esse assunto e como empreendedores também, né? Eu tenho a minha empresa, sim, sou contadora, mais de 24 anos de experiência na área contábil, na área fiscal, na área tributária, e em 2017, então, eu decidi fazer essa virada de chave, decidi empreender. Eu tenho a minha empresa, né, de consultoria e educação financeira. Eu sou parceira da cooperativa Sicredi, porque enquanto cooperativa de crédito, nós temos, né, os princípios da educação, o princípio social, né, a questão social também que a gente precisa, né, não é só o econômico, o social também faz parte, né, do nosso dia a dia. Então, eu estou parceira aí do Sicredi desde 2018 e a gente realiza, então, esses trabalhos de educação financeira, desde palestras, né, a mentorias, enfim. E eu sou natural da cidade de Votim, então bem pertinho aí da cidade de vocês, Novo Hamburgo, e hoje eu moro em Caxias do Sul, acabei me mudando para a Serra Gaúcha em 2004, mas tenho um carinho muito grande pela cidade. Meus pais ainda moram em Novo Hamburgo, então conheço bem a região de vocês. E parabéns mais uma vez à CI por trazer esse assunto, mas eu também preciso parabenizar a todos que estão assistindo ou que vão assistir a palestra depois, porque ela vai ficar gravada, né? E por que os parabéns? Porque é uma quinta-feira, é de manhã, a gente sempre tem muita coisa para fazer, né? Nossos afazeres diários, mas vocês sentiram o chamado de estarem aqui ou de assistir a palestra depois. Mesmo no ano de 2022, a gente ainda tem um certo tabu quando o assunto é dinheiro, e como o Daniel bem comentou, ele faz parte do nosso dia a dia, ele faz parte da nossa vida, né, nesse mundo capitalista que a gente vive. Então, a gente precisa falar sobre o assunto. A gente sabe que questões financeiras afetam a nossa vida como um todo,
Então, desde problemas emocionais, problemas de relacionamento, pessoas que têm dívidas. Então, normalmente essas pessoas passam o dia pensando em como vão sair das dívidas. Esses dias uma pessoa até me disse assim, Márcia, não é só de dia, de noite também. Então, são pessoas que passam muitas horas do dia pensando e focando no problema, quando a gente, na verdade, precisaria focar na solução. Eu sempre digo, tudo tem solução, né? Então, independente do momento financeiro que você está, né? Se você está com as contas equilibradas, se você já é investidor, se você está com dívidas, quando a gente olha para o dinheiro com esse olhar que eu vou trazer para vocês aqui hoje, a gente se dá conta de muita coisa. E o Daniel também trouxe uma reflexão muito importante, porque é um assunto que a gente não aprendeu em sala de aula. A gente não aprendeu a lidar com o dinheiro, né? Na nossa vida acadêmica, né? Nas escolas, enfim, a gente aprendeu com a família, com os pais, com os amigos, acertando e errando. Eu sempre digo, tá tudo bem, tá tudo certo. Foi o que a gente conseguiu adquirir de conhecimento. Mas hoje, né, aqui a palestra que eu vou estar fazendo para vocês, tem um olhar muito mais para o dinheiro comportamental do que propriamente, né, a parte prática do dinheiro. Não é só conta, não é só conta que a gente precisa fazer. Então, por isso o nome dessa palestra é Mitos e Verdades. E eu digo para vocês, contadora, né, o Daniel também é meu colega de profissão, eu tenho planilha, gente, desde quando eu comecei a trabalhar na contabilidade. Então, eu comecei com 14 anos de idade, eu tenho tudo planilhado, eu tenho a minha evolução financeira. O pessoal diz, a Márcia é a louca dos controles, né? Mas eu tenho tudo planilhado. E aí, em 2017, quando eu iniciei a minha caminhada, né, como empreendedora, eu percebi que nas empresas que eu estava atuando, nos meus clientes, não era tão simples assim olhar para o dinheiro. Então, muitas vezes eu me deparava com clientes empreendedores que misturavam o dinheiro da empresa, o dinheiro da pessoa física, o dinheiro da família, não retiravam salário, mas era a empresa que pagava todas as contas dessa pessoa física. E aí eu comecei a estudar ainda mais a educação financeira, porque ali eu percebi que o dinheiro não era apenas matemática, tinha questões emocionais envolvidas. Então, o que tem por trás do dinheiro? O que é o dinheiro? Então, para mim, hoje, o dinheiro, ele tem um significado de liberdade e de autonomia. Mas, em alguns momentos da minha vida, ele já foi segurança. Em alguns momentos da minha vida, ele já foi equilíbrio. Então, eu poderia perguntar para cada um de vocês o que o dinheiro representa para vocês hoje. Cada um de vocês traria, né, um significado diferente. E é isso que a gente precisa entender. Quais são os mitos e verdades que envolvem o nosso dinheiro, que envolvem, né, as nossas finanças. Então, vocês aceitaram o convite da CI para estarem aqui conosco hoje ou para assistir depois, mas eu tenho mais um convite para fazer para vocês. E o convite tem a ver com essa frase do Albert Einstein que diz assim: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Então, que a gente possa aqui, nesses 50 minutos, um pouquinho mais aqui da minha fala, que vocês possam realmente abrir, né, a mente de vocês, trabalhar a consciência de vocês, a minha também, gente, porque quanto mais eu falo de dinheiro, mais eu aprendo. Nós somos seres humanos, e os seres humanos são envolvidos, né, e são movidos pela emoção. Então, eu também tenho desejos, eu também tenho vontades, e aí eu preciso trabalhar a minha consciência quase que diariamente também. Então, esse é o nosso convite, que a gente possa aqui, né, nessa manhã, fazer essa reflexão, né, para tornar a nossa vida mais equilibrada e mais sustentável financeiramente. Então, será que temos consciência sobre nossas escolhas? Aqui na imagem da apresentação, a gente está com uma pessoa que tem dois caminhos. Então, que escolhas eu estou fazendo? E isso cabe também não apenas a escolhas financeiras, as escolhas do que eu estou fazendo com o meu tempo, as escolhas do que eu estou me alimentando, minhas escolhas alimentares,
minhas escolhas financeiras, aí trazendo para o mundo das finanças, né? Eu estou fazendo as melhores escolhas? A gente sai de manhã para ir trabalhar, para fazermos o nosso dinheiro. Então, quantas horas por mês a gente trabalha para fazer o nosso dinheiro? 220 horas, né? O mensalista, considerando final de semana e tudo mais. E quantas horas por mês eu dedico para cuidar do meu dinheiro? Afinal de contas, eu trabalhei 220 horas. Márcia, mas eu só olho para o dinheiro no dia do meu pagamento. Quem está comandando quem aqui, que foi a nossa fala inicial, né? Então, precisamos tirar tempo para cuidar do nosso dinheiro. Precisamos fazer sobrar tempo, até com respeito ao dinheiro e ao nosso tempo, porque tem uma frase que diz assim, que quando a gente compra algo, a gente não compra com dinheiro, a gente compra com tempo de vida gasto para fazer aquele dinheiro. Então, a gente sai de manhã, a gente vai trabalhar, a gente volta de noite. Quais são minhas escolhas financeiras durante esse dia? E, de novo, gente, educação financeira é consciência, é gastar melhor, é gastar com consciência, ser sustentável. Não significa não ter qualidade de vida, não significa ter que abrir mão de muitas coisas, ter que abrir mão do cafezinho. Isso eu escuto muito, porque eu atendo, né, na mentoria financeira, na terapia financeira, e aí a gente escuta muito, Marcia, eu não posso mais tomar meu café, eu não posso mais sair para almoçar. Não, gente, não. A gente faz escolhas melhores. A gente precisa aprender a fazer escolhas melhores, né? Com mais consciência. E aí, trazendo isso um pouquinho para o controle, eu tenho controle, eu, Márcia, tenho controle sobre as minhas escolhas? Quem está comandando quem aqui? E aí, eu vou fazer aqui uma provocação, cada um pode responder, né, para si. Eu estou com 2 barras aqui. Qual dessas barras é a maior? A primeira ou a segunda? E aí a gente escuta, quando a gente, né, tá fazendo essa pergunta, as pessoas me respondem, Márcia, a primeira, é a segunda, porque ela dá a impressão de continuidade. Mas olha só, se eu for olhar o tamanho da barra, ela é exatamente igual, tanto da primeira quanto da segunda. Tá, Márcia, mas é uma palestra de finanças, o que tu tá trazendo barras aí? É para mostrar para vocês como a gente é movido. Eu fiz a pergunta, eu induzi vocês a responderem ou a primeira ou a segunda barra, porque eu perguntei qual barra é a maior. E quantas vezes não acontece isso com o nosso dinheiro? A gente escuta, né, alguma propaganda, alguma questão, e aí a gente já vai, porque aquela marca, porque aquele, né? E aí a gente já vai e já decide pela compra. Então, essas barras, elas estão aqui para demonstrar, sim, que a gente é movido, né? E a gente é induzido, muitas vezes, a comprar coisas que a gente não precisa. E aí, aqui está a grande questão, a grande chave, o grande segredo, né? Porque eu preciso fazer escolhas melhores e mais conscientes. Mas como eu faço isso, Márcia? Se conhecendo. Então, gente, educação financeira é uma ciência humana, é uma ciência comportamental. Então, como nós, pessoas, lidamos com o dinheiro? A partir do momento que eu sei como eu funciono, como eu lido com o meu dinheiro, como eu estou emocionalmente, fica muito mais fácil de fazer escolhas melhores e mais conscientes. Porque vocês já devem ter percebido, através da minha fala aqui, que a nossa relação com o dinheiro é muito mais emocional do que racional. Então, a gente compra porque está triste, a gente compra porque está chateado, a gente compra porque a gente trabalhou a semana inteira e a gente merece um presente. Então, como estão as emoções? Como estão as nossas emoções? Então, diante de todo o cenário que a gente está vivendo, com a pandemia lá, né, que iniciou em 2020, estamos já 2 anos nesse momento, né, que não tem precedentes. E eu percebo assim que a gente tem duas situações. Ou pessoas que conseguiram se organizar, né? Pessoas que não tinham reserva financeira passaram a ter, né?
Mas também a gente tem pessoas que, em função do isolamento, em função de não ter contatos, acabaram se endividando. Então, a gente tem os dois extremos, né? Mas quando a gente entende como nós, pessoas, nós seres humanos, funcionamos em relação ao dinheiro, fica muito mais fácil de fazer escolhas melhores, escolhas mais conscientes. E aí eu vou trazer 3 situações, né, aqui para vocês perceberem como a gente pode mudar comportamentos, porque educação financeira tem a ver com os nossos hábitos, com os nossos comportamentos, os nossos costumes, e isso a gente pode mudar, né? Então isso a gente pode agir para fazer diferente. Então a questão número 1 para mostrar para vocês como a gente pode, né, comprar mais consciente. O agora vale mais. Gente, o agora vale mais. Eu já tive épocas na minha vida que eu acordava e eu queria tudo aquele dia, né? Eu quero trocar de carro hoje, eu quero fazer faculdade hoje, eu quero fazer aquele curso hoje, eu quero comprar aquela bolsa hoje. É tudo hoje, gente. E, de novo, tudo a gente pode, desde que seja planejado. E então, aqui a gente tem uma opção, só para demonstrar para vocês também, tá? Qual opção você escolhe hoje? Opção A, um bombom agora, hoje, dia 10 de fevereiro, ou 2 bombons daqui a um mês, em 10 de março. Então, imagina agora, ainda que essa palestra é de manhã, né? Porque às vezes eu faço essa pergunta de tarde, aí o pessoal diz assim, sacanagem, Márcia, de tarde, depois do almoço, estou oferecendo bombom e tu não tem nem o bombom para me oferecer, né? Mas para demonstrar aqui para vocês como a gente funciona. Então, muitas vezes, as pessoas me dizem, Márcia, eu quero um bombom agora. Algumas pessoas me dizem, não, eu espero um mês para ganhar 2, né? Porque daí eu ganho mais. E aí, se eu mudo a pergunta, um bombom daqui a um ano, 10 de fevereiro de 23, ou 10 de março de 23, daqui a 13 meses. Nessa outra tela aqui, nessa outra imagem aqui, o que vocês escolhem? Então, aqui parece que já fica mais fácil esperar 13 meses para quem já esperou 12. Então, isso é para demonstrar, sim, que nossa tendência é satisfação imediata. Eu quero satisfazer algo, meu desejo, minha vontade, agora, hoje, nessa hora. Eu não quero esperar daqui a um mês, né? Mas aí quando a gente transforma isso em um ano, em 13 meses, fica mais fácil. Então, nós, pessoas, o ser humano, ele tem dificuldade realmente de adiar a recompensa. Então, para o nosso cérebro, o agora vale mais. Então, isso tem a ver com imediatismo. Então, a gente é muito imediatista, né? E mesmo trabalhando com o tema, falando sobre dinheiro quase todos os dias, às vezes eu me pego aí numa tentação também, né? Não, Márcia, calma, né? Então, o que tu tá querendo suprir aí dentro de ti que tu quer isso hoje? Vamos planejar, né? Não que você não possa comprar. Então, esse imediatismo, a gente precisa criar, né, estratégias para despistar ele. Então, nós temos uma dica prática quando você perceber que você está agindo nessa situação, né, de comprar por impulso, de ser imediatista, de não poder esperar. A nossa dica prática é, então, não compre por impulso. Se não tiver certeza de que você precisa daquele produto, daquele item, deixe para comprar no dia seguinte. Ou então, aqui também tem uma pergunta que eu gosto muito, que eu uso muito. Qual é o valor da sua hora de trabalho? Tem muitas pessoas que também não sabem isso, né? Então, quanto vale a minha hora de trabalho? Então, eu já faço, né, o cálculo ali, eu quero comprar tal item, eu preciso trabalhar uma semana, eu preciso trabalhar 2 dias. E já me aconteceu, gente, de desistir por fazer esse cálculo, né? Então, é uma boa estratégia também se fazer perguntas, né, quando a gente está diante de algo. Isso está no meu orçamento? Eu vou me endividar para comprar isso? O que vai, né, trazer de qualidade de vida se eu comprar esse item, esse produto? Né? Então, são algumas dicas aí para evitar essas compras aí por impulso. Questão número 2, isso nunca vai acontecer comigo, é só com os outros. Então, isso tem a ver com o otimismo em excesso. E, gente, eu não estou aqui dizendo que a gente não deve ser otimista, que a gente não deve ser positivo, não é isso.
eu também me trabalho e estudo e leio e faço treinamentos para cada dia ser uma profissional diferente, para cada dia dar um pouquinho a mais, né? Para amanhã dar um pouquinho mais do que eu fui hoje. Mas aqui a gente se dá conta também que o otimismo em excesso, ele nos expõe a riscos. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, que tem uma reportagem dizendo que celular e direção não combinam. Então, muitos acidentes no país são provocados quando a pessoa está ali usando o celular enquanto dirige. E a gente sabe que não pode, mas a gente vai lá e faz. Tá, Márcia, o que isso tem a ver com o dinheiro? Vamos trazer isso para o mundo das finanças. Eu vou atravessar a rua. Eu preciso, pelo menos deveria, né, olhar para a esquerda, olhar para a direita, ver se não está vindo carro, e aí eu vou atravessar. Então, com o nosso dinheiro, a gente também deveria fazer isso. Olhar quanto que entra e olhar para quanto que sai. Eu me deparo com muitas pessoas que não sabem quanto ganham, não sabem quanto gastam, não sabem quais são os montantes das dívidas que possuem, quem são os credores, taxa de juros contratada. Então, é uma defesa nossa, né, do ser humano, de não olhar para isso, porque isso dói, né? E quando eu falo dói, é tipo assim, nossa, eu me coloquei nessa situação. Então, olhar para isso, olhar para essa verdade, faz a gente adquirir consciência, né? E isso acaba nos machucando por termos agido desse jeito. Então, precisaríamos, né, saber quanto que entra e quanto que sai. E mesmo, né, a gente sabe disso, mas muitas vezes a gente não consegue olhar. E aí, de novo, a gente é otimista demais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de otimismo, que até aconteceu comigo. Minha última palestra, eu até estava comentando ontem, quando eu estive na sede com a Carla, que em 18 de março de 2020, foi minha última palestra presencial ali, antes da pandemia. E aí, último evento, todos os eventos de 2020 cancelados, eu com a minha empresa, né, com orçamento projetado, família, né, orçamento projetado. Eu gosto da ideia de projetar sempre o ano, tá? Então, ali em março começou a pandemia, todos os meus eventos cancelados, eu tinha alguns atendimentos que eu já estava fazendo no formato online. Aí, 15 dias, 20 dias, a gente não sabe quanto tempo vai perdurar a pandemia, né, essa situação. Então, vamos levando. Eu tenho reserva, tá tudo bem, né? Vou levando. Gente, deu uma semana, aquilo começou a me dar eu sempre digo, né, começou a me dar um nervoso, e eu disse, não, eu preciso olhar para isso, eu preciso rever meu orçamento, eu preciso olhar para os números, eu preciso projetar novamente, eu preciso ajustar novamente, e aí isso tem a ver com otimismo. Se aquela zona de conforto que eu estava em uma semana não tivesse mexido comigo, talvez eu não teria feito nada com o meu orçamento, talvez eu poderia ter gastado toda a minha reserva financeira que eu tinha montado, que eu tenho, né? Mas aí eu disse, não, eu preciso agir, eu preciso refazer meu orçamento, eu preciso adequar algumas coisas. Então, o otimismo em excesso tem a ver com isso, né? De enxergar uma situação, mas não conseguir, né, reagir e acabar, né, vivendo como se aquela renda fosse sempre a mesma, né, mesmo diante de um cenário de pandemia. Outra situação também que eu posso usar como exemplo aqui. Uma outra pessoa que eu conheço, né, eu acabei atendendo ela foi viajar para o exterior em novembro de 19. Então, viagem parcelada, compras parceladas. De novo, gente, eu não sou contra parcelamento, eu não sou contra empréstimo, mas para demonstrar como o otimismo em excesso nos expõe a riscos, tá? E aí ele foi viajar em outubro, novembro ali de 2019, comprou parcelado, adquiriu dívidas, né? Porque acabou comprando coisas no exterior, no cartão. E aí ele voltou, janeiro, beleza, fevereiro, março, abril, beleza, estava pagando, né? Março parou ali os atendimentos e parou, né? Muitas atividades tiveram que fechar por um período. E aí, em abril, ele foi desligado do emprego dele. Então, ele não tinha reserva financeira. Então, o otimismo em excesso, nesse exemplo, estava numa receita certa sempre.
Então, muitas vezes a gente considera que o nosso salário ele é para sempre nesse patamar. Dentro, né, ainda do otimismo em excesso, pessoas estão com salário de X valor, R$2.000, R$2.500, e aí acabou perdendo emprego, vai se recolocar 1.800, 1.900, então uma renda menor, e aí a gente demora para fazer essa readaptação ao nosso estilo de vida, né? Então, o otimismo em excesso, gente, ele nos expõe a muitos riscos. E aí, não é que o otimismo ele é ruim, a gente precisa dele, mas ele em excesso ele nos prejudica. Foram esses 3 exemplos aqui, né, que eu acabei repassando para vocês. Então, a dica prática nessas situações é: protejam-se de imprevistos e façam uma reserva de emergência. Então, eu sempre recomendo, no mínimo, 6 meses do seu padrão de vida. Então, por exemplo, o seu padrão de vida é R$2.000 por mês. Você precisa de R$2.000 por mês para pagar água, luz, alimentação, né? Só para vocês entenderem aqui o meu raciocínio. 2.000 por mês, vezes 6 meses, R$12.000 de reserva para imprevistos. Uma situação que me chamou muito a atenção, até foi semana passada, é uma pessoa que disse assim: Márcia, eu estou construindo a minha reserva, mas acabou dando um incidente aqui com o meu veículo, e como a minha reserva está em construção, eu não tenho o montante para pagar a franquia do conserto do meu veículo, né? Do seguro para fazer o conserto do meu veículo. Então, se a gente não tem uma reserva financeira para lidar com imprevistos, como a gente faz isso no orçamento financeiro da família mensalmente? Então, esse exemplo que eu dei da franquia do seguro é real, isso pode acontecer, né? Então, precisamos ter uma reserva para lidar com imprevistos como esse, né? Do carro, de saúde. E aí, outro ponto, né? Eu sempre recomendo, usou parte da reserva, no mês seguinte ou no outro já tenta recompor ela novamente, para sempre ter os 12.000 para fazer frente a imprevistos. Isso vale para empresas também, né? Então, a gente precisa ter uma reserva financeira dentro da empresa, né? Um fluxo de caixa, um capital de giro, mas a gente percebe também que muitas empresas têm dificuldade, né? Então, a pandemia também mostrou isso. Algumas empresas aqui, né, em Caxias do Sul, a gente vê que acabaram fechando, porque realmente não é uma realidade de muitos empreendedores de ter um bom, né, capital de giro para fazer frente às situações de imprevistos como essa, né, da pandemia que a gente está vivendo. Questão número 3. A grama do vizinho. Olhem a foto, reparem na imagem. Olha a grama do vizinho. Nossa, ela é bem mais verde que a minha. E aí, esse acaba sendo um ditado, né, que a gente sempre usa. Ah, mas o vizinho fez, o fulano fez, então eu também vou fazer. Então, de novo, dinheiro é emoção, né? Então, muitas vezes a gente acaba comprando algo por alguém ter comprado. Não que a gente não possa comprar, não é isso, gente. Mas, às vezes, a gente acaba se endividando, entrando em alguma questão aí, né, financeira mais complicada por essa situação número 3 que eu estou apresentando para vocês. E aí, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que nós somos influenciados. O ser humano, ele é influenciado. E aí eu trago a imagem de um celular. Também quero ir nesse restaurante. Tá viajando de novo. Acho que vou comprar um desses carros também. Afinal de contas, a vizinha comprou um desses carros, né? Então, eu tenho essa imagem aqui para mostrar que nós somos influenciados nas mídias sociais. E com a pandemia, com o isolamento, a gente não está mais com tanto contato, né, com pessoas, mas a gente fica, né, muito tempo, às vezes, né, pelas mídias sociais ali, mexendo e olhando, e a gente é influenciado. Então, cada vez mais existem ferramentas, né, das próprias mídias para nos envolver. O que eu quero dizer com isso? Tentem pesquisar uma geladeira, né? Eu estou falando geladeira aqui,
porque aconteceu comigo, eu precisava trocar a minha. E aí eu pesquisei a geladeira, né? Fui ali no Google, pesquisei loja, pesquisei preço. Faz um mês que eu tô aqui na pesquisa e preços e tudo mais, né? Aí, gente, o que aconteceu? A geladeira começou a me perseguir. Começou a me perseguir nas redes sociais, começou a me perseguir nos e-mails, aqui, né, no computador também, enfim. Então, é uma boa ferramenta para a gente fazer pesquisa de preço. Mas, o que eu quero dizer com isso é que as mídias sociais, né, não só as redes sociais, todas as mídias, a gente pode usar isso a nosso favor e não nos deixar influenciar, né, para comprar coisas que a gente não precisa. Então, como nós somos seres humanos e nós somos seres sociais, as influências sociais elas vão acontecer sempre, mas nem sempre isso é consciente. Esses dias eu estava palestrando aqui para uma turma de adolescentes, e aí uma menina me disse assim: Márcia, você deveria ter vindo na semana passada fazer essa palestra. E eu, por quê? Porque a fulana, ela apontou para a amiga dela, me incentivou e me influenciou a comprar uma bolsa. Mas agora, você falando aqui, eu me dei conta que eu não precisava ter comprado. Eu comprei a bolsa porque a fulana me incentivou. E aí, é isso que a gente quer dizer aqui, né? Então, a gente é um ser social, a gente, as pessoas, né? Nós somos seres sociais e a gente acaba sendo envolvido por alguma pessoa, por alguma imagem. Então, muitas vezes a gente vê uma imagem, né, de algo, nossa, eu quero muito. Aí a gente vai comprar, a gente sai da loja, a gente sai do lugar, a gente já se sente frustrado, que não era aquilo que a gente queria. Por quê? Porque a imagem, né, ela falou mais alto. E o mercado sabe, né, que nós somos seres impulsivos e que nós somos influenciáveis. Então, a gente não consegue evitar a influência, tá? Mas a gente consegue torná-las mais conscientes. Então, a nossa dica prática aqui é: identifique se há influência, se você está comprando algo por ter sido influenciado, né? E aí, busque mais informações antes de comprar. Então, no meu caso da geladeira, gente, eu pesquisei, li, fui para frente, fui para trás, né? Fui para a loja, Gente, eu fiz muita pesquisa, porque eu queria comprar bem, né? Não só de preço, né? Eu queria comprar um produto que realmente me atendesse. Então, sempre buscar informações antes, então, de efetivar alguma compra. Então, mitos e verdades, né? Com tudo que eu trouxe até aqui. É possível ser totalmente irracional quando o assunto é dinheiro? Não, é mito. Escolhemos de forma inconsciente nossas escolhas, fizemos de forma inconsciente? Sim. Somos otimistas demais? Verdade. Aqui está verdade, mas tem o verdade, eu acho que pelo tamanho aqui da apresentação acabou não aparecendo. E podemos evitar influências? Não na sua totalidade. Mas então, Márcia, como é que eu faço para proteger o meu dinheiro? Como é que eu faço então para olhar o meu dinheiro? Porque agora eu já entendi que o cérebro nos engana, né? Então, como a gente faz para mudar? Agora que a gente já entendeu que depende de mim, depende das minhas escolhas, depende dos meus pensamentos, eu posso e eu preciso tomar atitudes diferentes daqui para frente. Atitudes que dificultem esses impulsos, né, por gastar o dinheiro. E como eu faço isso? Construindo novos hábitos financeiros, saindo desse piloto automático. Porque, gente, fizemos todos os dias exatamente igual. Então, a gente acorda, né, toma um banho, toma um café, aí já dá uma olhadinha no celular, já liga a TV para ver a notícia, já liga não sei o quê. Por fim, a gente nem sentiu o sabor do café, né? Então, eu sempre digo, eu aprendi muito, né, olhando para os meus hábitos, olhando para o piloto automático. Não, agora eu vou tomar café. Agora eu posso até te dizer que sabor tem esse café, né? Então, com o dinheiro a gente faz a mesma coisa. A gente faz do mesmo jeito sempre. A gente começa a trabalhar às 7h30, 8 horas da manhã, a gente sai às 5 horas, aí entra, né, lá no quinto dia útil entra o meu salário, e aí eu pago as minhas contas. Em alguns casos eu até faço sorteio de qual conta eu vou pagar primeiro.
E aí começa tudo de novo, começa todo o ciclo de novo. No livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala do ciclo da corrida dos ratos. Então, a gente trabalha, paga boleto, a gente trabalha, paga, recebe o salário, paga o boleto, daí a gente trabalha, né, para receber o salário, para pagar boleto, e aí eu estou acostumada com o padrão de vida, daí eu recebo um aumento, eu já aumento meu padrão de vida. Gente, aconteceu comigo, né? Eu estava aqui no meu padrão de vida de R$ 1.500, tudo certo, recebi uma promoção, recebi um aumento de salário, R$ 2.000 agora. A gente já vai dando um jeito de gastar os 2.000 também. Mas quando eu ganhar 3.000, quando eu ganhar 3.000 eu vou guardar dinheiro. O que a gente faz? A gente vai, né, dando um jeito de consumir esse dinheiro, a gente acaba não dando a devida importância para esse nosso futuro. Então, tudo isso tem a ver com novos hábitos, e novos hábitos a gente pode construir, a gente pode desenvolver, a gente pode e precisa fazer diferente. Então, dentro do programa de educação financeira da cooperativa Sicredi, o nosso programa ele se chama Cooperação na Ponta do Lápis. Então, ele é um programa de educação financeira a nível nacional. Inclusive, o Sicredi está com o site da educação financeira, então vocês podem entrar lá, né? Sicredi Pioneira, educaçãofinanceira.com.br/educação financeira. A gente tem conteúdos para diversos públicos, a gente tem dicas, a gente tem artigos, a gente está elaborando, ontem a gente até estava, né, conversando com algumas contações de histórias que a gente vai estar colocando no site. Então tem toda uma trilha, né, para pessoa física, para empresa, que vocês podem estar acessando, porque, de novo, né, o Sicredi é uma instituição financeira cooperativa, e como cooperativa a gente não olha apenas para o econômico, a gente olha para o social também, porque juntos construímos comunidades melhores. Então, juntos, vamos olhar para o nosso dinheiro, vamos olhar para o dinheiro com esse outro olhar, e a gente pode ajudar vocês nessa construção de novos hábitos financeiros. Né? Então, o que a gente recomenda dentro do programa Cooperação na Ponta do Lápis são 3 hábitos que, sem dúvida, vai melhorar a vida financeira. Então, o primeiro hábito, o hábito do orçamento financeiro. O segundo hábito, o hábito do planejamento. Planejamento, para mim, é a chave, é o segredo, assim, né, de todo o processo. E o terceiro hábito, que é o hábito do investimento. Então, quando a gente fala em orçamento, a gente precisa acompanhar quanto que ganha e quanto que sai. Mas, de novo, gente, isso não pode ser algo pesado, isso não pode ser algo chato. Eu escuto muito. Márcia, nem vem com a história de preencher planilha, nem vem com a história de anotar tudo que eu gasto. Não, isso é muito chato. Então, a gente precisa encontrar mecanismos, porque somos pessoas e cada pessoa é única, cada pessoa é diferente. Então, a gente precisa encontrar mecanismos que a pessoa consiga elaborar um orçamento, né? Essa parte mais prática do dinheiro. Vocês repararam que até aqui a minha fala foi mais, né, assuntos relacionados à questão interna do dinheiro. Então, a gente precisa encontrar formas para ajudar as pessoas, né, nos ajudar a realmente conseguir montar esse orçamento e sair desses cálculos mentais, gente. Cuidado com a mente mente pra gente, ela nos engana, o nosso cérebro, né, acaba nos boicotando aí algumas vezes, então evitem cálculos mentais. Porque eu ganho 2.000. Porque eu gasto isso. Porque eu acho que eu gasto demais em combustível. Não, a gente não acha nada. A gente precisa encontrar uma forma de elaborar um orçamento. E o principal também, gente, conversar sobre dinheiro em casa. Nós, por hábito aqui em casa, eu, meu marido e meu filho, uma vez por mês, a gente faz a nossa reunião mensal para falar sobre as finanças, para olhar se aquilo que a gente projetou realmente aconteceu, se houveram alguns gastos aí fora do orçamento, por que isso aconteceu. E o meu filho, que vai fazer 10 anos agora, ele participa, né, dessas conversas, porque a gente pode e deve falar com crianças sobre dinheiro. Teve algumas palestras que eu fiz para crianças também, e aí a gente faz a pergunta, da onde vem o dinheiro? E muitos me dizem, prof, vem da árvore, por causa do papel, né? Ou do caixa eletrônico. Então, a gente precisa, desde cedo, né, falar sobre dinheiro com as crianças,
mostrar da onde vem o dinheiro. Inclusive, o Sicredi tem uma coleção de gibis, são 6 gibis, né? Então, a gente pode também estar pensando, né, em como a gente poder deixar alguns aí na CI para vocês, né? E, gente, é muito legal, assim, porque a criança, ela não tem manias, né? Ela não tem hábitos instalados ainda. E aí fica muito fácil da gente trabalhar com elas, né, esse assunto, de uma maneira lúdica, porque a criança, dependendo da idade, ela não tem dimensão quanto que é 1.000, se é pouco, se é muito, né? Mas a gente precisa, sim, falar sobre dinheiro. E aqui em casa, né, só para dar um exemplo para vocês ainda, a gente tem uma chamada mesada econômica. O que é a mesada econômica? Então, por exemplo, a gente fez lá a projeção de água, de luz, de gás, e aí a gente projetou que ia gastar R$100 esse mês com esses 3 itens. E aí a gente pega, né, essas 3 contas, e vê quanto que veio esse mês, né? Qual o valor dessas contas esse mês? Ah, foi R$95. Opa, eu projetei 100 e as contas, né, somaram 95. Muito bem, temos R$5 aí de mesada econômica que a gente acabou implantando aqui em casa para o meu filho. E aí, gente, ele ajuda muito, né? Então, luz que o João apaga, a mãe não paga. Então, são técnicas, estratégias que a própria criança nos ajuda muito, né? Ah, às vezes ele diz assim, mãe, não demora tanto no banho. Eu sei que tu tá lavando teu cabelo, mãe, mas vamos rápido, né? Então, tudo são questões que um acaba ajudando o outro. E aí, gente, quando a gente fala de orçamento financeiro, a gente não pode olhar somente no sentido de o que eu vou cortar, né? Então, esse exemplo que eu dei para vocês, que a gente projetou que as contas, né, somariam R$100, mas na verdade acabou somando 95, justamente por esse controle que um acaba tendo com o outro, fica muito mais fácil de falar sobre diminuição da despesa, porque a gente tem o foco da mesada econômica. E aí não fica a mãe aqui ou o pai dizendo, para com o banho, sai desse banho, corta a água, tá muito alta a nossa conta, corta, tem que cortar. Não é cortar, é diminuir, é gastar com mais consciência. Então, por isso a importância de conversar sobre dinheiro. E aí, quando eu digo que cada pessoa é única e que a gente precisa encontrar um jeito de fazer um orçamento, tem a ver com essa imagem aqui. Não importa como você vai fazer o seu orçamento, o importante é fazer. Ele pode ser feito num caderno, ele pode ser feito numa planilha para quem gosta, em aplicativos, né, do celular. Ele funciona em grupos no WhatsApp, grupo comigo mesma, né? Quanto que eu gastei para não esquecer de nada. Então, inclusive envelopes. A gente tem pessoas que, lógico que a gente tem toda a questão de segurança que a gente precisa estar cuidando, mas tem pessoas que limitam o gasto com o supermercado, por exemplo, com o total dentro de um envelope. Então, a maneira que você vai se organizar é aquela que fizer sentido para você e aquela que for leve, não pode ser pesado. Porque se for uma atividade pesada, uma atividade que vai, né, demandar muito tempo e não vai ser prazeroso, a gente acaba desistindo, a gente acaba não fazendo. Então, não importa como você vai fazer, o importante é que seja feito, tá? E aí, outra grande inversão de valores que a gente precisa fazer é adotar esse modelo de orçamento aqui. A imagem aqui na projeção, ela ficou um pouquinho cortada, né? Ela está um pouquinho uma em cima da outra, mas eu vou explicar aqui para vocês. Então, é inverter a ordem das coisas. Como assim, Márcia? Eu ganhava o meu salário, pagava as minhas contas e eu queria poupar o que sobrava. Nem sempre sobrava, tá, gente? Então, nesse modelo de orçamento, a gente prioriza o hoje, o agora. Então, eu vou viver hoje. Ah, se sobrar, eu vou poupar. E eu escutava muito a minha mãe dizendo, Márcia, vamos poupar parte do que tu ganha? E eu dizia, mas para quê, mãe? Eu quero viver o hoje. Eu quero aproveitar minha vida hoje. O futuro é muito longe. Gente, o futuro é longe, não. Ele está logo ali na frente.
E aí, o eu do futuro vai ficar feliz com o que o eu do presente está fazendo? Então, essa inversão do orçamento, ela é fundamental. E eu digo para vocês que ela funciona. Porque tudo que eu ensino, tudo que eu falo, é o que eu aplico. Então, eu sou daquelas pessoas assim, que eu não consigo ensinar algo se eu não sei fazer, né? Então, eu preciso fazer, e por isso que eu envolvo muito a minha família. Eu sempre digo, eles são meus testes, é meu laboratório, porque eu preciso ver se esse negócio funciona. Então, desde 2017, quando eu realmente entendi como é um modelo de orçamento adequado para ter uma vida financeira sustentável, eu passei a adotar isso aqui, esse modelo de orçamento, e, gente, faz toda a diferença. Qual é? Eu ganhei o meu salário. Eu vou guardar em primeiro lugar, eu vou poupar em primeiro lugar, e em segundo lugar eu vou pagar as contas do mês. Então, eu não vou mais dar prioridade apenas a viver o hoje. Eu vou dar prioridade para objetivos que eu quero realizar. Então, a gente sempre recomenda 3 objetivos, que é o que aparece aqui no item 2. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Vocês lembram que eu falei antes, né, que eu acordava e eu queria fazer tudo hoje. Então, quando eu entendi que a viagem das férias seria ano que vem, que a troca do carro seria esse ano, a minha aposentadoria, então as coisas ficam mais transparentes para a gente mesmo, né? Porque a gente acaba aí né? A nossa mente ela acaba nos enganando, o nosso cérebro acaba nos enganando. Então, ganhar, guardar e só depois gastar. Eu chamo esse orçamento de 3G, para a gente não esquecer nunca mais, né? As âncoras. Eu ganho, eu guardo e só depois eu gasto. E aí, Márcia, vai faltar dinheiro? Não vai faltar, gente, porque nós vamos dar prioridades na nossa vida. Então, com a pandemia, a gente se deu conta que algumas coisas não eram mais prioritárias para nossa família. E é isso, o que talvez é prioridade para mim, talvez não seja para vocês, e o inverso também é verdadeiro. Então, por isso que é muito particular de cada pessoa, de cada família, né? Então, se conheçam, olhem para o dinheiro de vocês, saibam quanto que vocês ganham, e aí projetem metas, objetivos, sonhos, que esse é o título da palestra, né? Um caminho para realizar sonhos. Porque a nossa vida não é só pagar boleto, nossa vida não é só pagar conta. O que eu estou fazendo com a minha vida, com o meu dinheiro? Então, esse modelo de orçamento, o 3G, ganhar, guardar e só depois gastar, é o que a gente recomenda, né, como um hábito financeiro que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Então, recebi meu dinheiro, o que eu faço agora, Márcia? Então, a gente aqui recomenda, né, aqui no exemplo, guardar R$300, né, investir R$300, R$200 para o imprevisto, para a elaboração, para a construção da reserva financeira, R$200 no supérfluo, a gente até deixou aqui, né, para mostrar para vocês que não é cortar tudo, então 10% vai para o supérfluo, e aí 1.300 para o que é essencial, né? Então, façam essa divisão. Eu, por mais que dentro dos livros e tudo que eu estudo, a gente tem algumas regras, né? 50, 30, 20, 50 porque é essencial, 30, né, para as despesas assim, né, que não são tão essenciais, e 20% para investimento. Tem as regras, mas cada pessoa é única. Talvez alguns de vocês aqui, e eu no início, gente, até eu conseguir, né, fazer todo o processo, eu não consegui guardar 20% de cara. Então, eu consegui guardar 5%, eu consegui guardar R$20, tá tudo bem, eu tô começando, é um hábito novo. Mas eu digo para vocês que quando esse hábito do orçamento passa a ser, né, ele já está incorporado, a gente já internalizou isso, é muito gratificante tu olhar, né, quando entra a tua receita, já guardar esse dinheiro e depois tu pagar as contas. E eu digo para vocês, determinando quanto a gente vai guardar e quanto a gente vai gastar, muitas vezes a gente até gasta menos, tá? Por quê? Porque a gente tem prioridades elencadas. Então, se permitam montar um orçamento e se permitam planejar os objetivos da vida de vocês. O que motiva vocês a ir trabalhar todos os dias para fazer o dinheiro? Esse objetivo é importante. Quando eu quero realizar?
quanto custa, quanto eu preciso economizar para atingir aquele objetivo, qual vai ser a estratégia para trocar de carro. Eu vou fazer um consórcio agora, para daqui a 2, 3 anos, né? A gente sabe que as cartas normalmente têm um prazo, né, um pouquinho maior. Então, qual vai ser a estratégia? Eu vou guardar esse dinheiro, vou investir esse dinheiro? Ou eu vou pegar um recurso de terceiros, porque esse carro vai trazer, se for para a empresa, por exemplo, né? Ele vai trazer mais ganhos, mais entregas, então ele vai se pagar, como a gente costuma dizer. Então, tenham objetivos na vida de vocês. Objetivos nos movem. E é por isso que eles precisam ser uma prioridade lá no orçamento. Então, é aquela frase, né? Tenham objetivos na vida de vocês. Saibam para onde vocês estão indo. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba não guardando, porque a gente não sabe para que a gente está guardando. É bem comum eu escutar pessoas dizendo assim, minha filha vai fazer 15 anos, eu já estou guardando dinheiro, então é sagrado aquele dinheiro que eu vou guardar todo mês. Então, quando a gente tem um objetivo, fica muito mais fácil de guardar. E é isso que a gente usa aqui em casa também. Então, a gente tem objetivos em comum, a nossa família, porque os objetivos não são apenas individuais, são objetivos da família também, e por isso faz sentido a mesada econômica, porque aí há um envolvimento de toda a família, porque as férias lá em dezembro de 2023 estão lá no nosso quadro de sonhos. A gente usa quadro de sonhos também, né? Então, a gente acaba se envolvendo, a gente sabe que aquela economia de água, aquela economia de luz, ela vai fazer toda a diferença. O picolé que eu quero comer lá nas férias. Essa é a ideia. Então, quando a gente tem clareza dos nossos objetivos, o que a gente quer realizar, o que a gente quer alcançar, fica muito mais fácil o guardar, o economizar, tá? Então, quando forem conversar, né, depois aqui do nosso evento, em família, comecem falando dos sonhos. Quais são os sonhos? E às vezes acontece, tá? As pessoas não sabem, dentro da mesma casa, qual é o sonho da esposa, do marido, do filho. Comecem falando sobre eles. E aí fica muito mais fácil de estabelecer um orçamento financeiro. Não fica com aquela ideia de que um gasta mais, um gasta menos, tem que cortar porque está muito caro. Não. Como a gente pode fazer diferente? Qual a estratégia, né, que a gente vai adotar daqui para frente para conseguirmos realizar os nossos objetivos? Porque não é só sonhar. A gente precisa planejar para que eles se tornem realidade. Então, tenham objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Curto prazo, 1 ano, médio prazo, 5 anos, longo prazo, acima de 5. Porque a aposentadoria é um exemplo de longo prazo. Se eu já me programar agora, o meu esforço é muito menor para daqui a um tempo. Então, se eu esperar para começar a planejar uma aposentadoria por conta própria, quando eu estiver numa idade um pouquinho mais avançada, o meu esforço mensal ele é maior, né? Então, tenham objetivos na vida de vocês, planejem, faz toda a diferença, tá, gente? E aí, o terceiro hábito, que é o hábito do investimento. Então, é o segundo G do nosso orçamento, né? Guarde dinheiro. Não espere sobrar para guardar. Então, assim que a gente recebe, já destina aí para os objetivos. Dinheiro guardado precisa ter nome. Então, esse é o dinheiro da aposentadoria, esse é o dinheiro das férias, esse é o dinheiro do carro. A gente precisa dar nome aos dinheiros. Dinheiro guardado sem nome é dinheiro gasto. Quem nunca trocou uma nota de R$100 e de repente a nota de 100 evaporou? Eu não sei onde é que eu gastei, eu não sei o que eu fiz, né? Então, vamos guardar dinheiro com objetivo, sempre vinculando ele com objetivos. E aí, até a gente tem agora um vídeo para compartilhar com vocês, que é exatamente mostrando a importância desse guardar um pouquinho hoje, quanta diferença isso vai fazer no futuro. Então, é um vídeo bem rapidinho aí para demonstrar para vocês. Tudo que sobrasse de seu salário. Fábio resolveu guardar em um investimento tudo que sobrasse de seu salário. Depois de 1 ano, foi tirar o extrato e ficou decepcionado com o valor que conseguiu juntar. Percebeu que quase nunca sobrava dinheiro ao final do mês e que deveria mudar de estratégia. Passou a depositar na conta 10% do seu
salário todos os meses. Decidiu que se precisasse, cortaria alguma despesa, mas a poupança não. Foi um movimento inteligente em vários aspectos. Ele guardou o dinheiro em uma conta que lhe garantia juros mensais. Ele se disciplinou a poupar todos os meses e adaptar o orçamento a essa decisão. Ele começou cedo e deixou que o tempo agisse em seu favor. Dos 20 aos 40, guardou R$ 200 por mês. Se tivesse guardado em casa, teria juntado R$ 48.000. Mas em uma instituição financeira, a uma taxa beirando 4% ao ano, ele conseguiu cerca de R$ 73.000. Então Fábio parou de depositar nessa conta, mas manteve seu dinheiro aplicado. 10 anos depois, foi ver seu saldo e teve uma surpresa. Agora, ele tinha por volta de 108.000, sem ter depositado mais nenhum centavo. Essa é a magia do juros sobre juros, que beneficia quem começa cedo. Então, essa é a mensagem, né, que a gente gostaria de deixar para vocês, que a gente precisa, né, multiplicar o nosso dinheiro. A gente precisa colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. E ali fica bem claro que quanto antes a gente começar, menos esforço a gente precisa fazer. Mas isso também não significa que eu vou começar agora, porque agora eu estou adquirindo esse conhecimento. Mas ainda vale a pena começar agora, eu que já tenho uma idade, né? Gente, sempre vale a pena, né? Então, nossa expectativa de vida aí já está perto, né, de 100 anos, então o que eu vou fazer para garantir esse futuro tranquilo? Então, invistam, porque vai fazer toda a diferença no futuro de vocês. Os juros compostos é a mágica, né? Quando a gente aprende eles, né? Ah, para que eu vou usar isso? Sim, a gente vai aprender, a gente, né, vai aplicar isso muito na nossa vida, que o dinheiro é um deles. Então, reflitam sobre esses hábitos financeiros que a gente trouxe aqui hoje, né? O hábito do orçamento, do planejamento, do investimento, né? Comecem hoje mesmo, vai ter meu convite aqui depois no final. Às vezes, a gente deseja uma mudança muito grande de um mês para o outro. Eu sempre digo, são 15 anos num modelo, 20 anos num modelo de funcionamento. Vamos dar tempo ao tempo, vamos, né, permitir que as mudanças aconteçam. Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente quer uma mudança muito rápida, a gente quer uma mudança muito grande, né, muito rápida. Mas, dependendo da situação que eu me encontro, às vezes eu demoro 2, 3 meses para dar uma organizada, para daí, né, começar a guardar, começar a investir. Gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, se permitam ir no passo de vocês, na velocidade de vocês, porque mudanças, elas acontecem. E, às vezes, a gente está no meio da situação e a gente acha que não mudou, mas, na verdade, a gente está, né, em processo de mudança, por mais pequena que ela seja, tá? Então, um passo a passo aqui para construir esses novos hábitos que eu trouxe para vocês, né? Então, em primeiro lugar, estabeleça objetivos, metas, tenham sonhos na vida de vocês. Guardem dinheiro com propósito. E hoje eu entendo o que minha mãe queria me dizer, com o poupar parte para algo, né? Mas depois que eu entendi que vincular a poupança a um nome faz total sentido. E a gente dá um jeito aí mensalmente para guardar, às vezes até mais, porque quanto mais eu guardar, antes eu vou conseguir atingir meu objetivo, né? Ou qual estratégia que eu vou utilizar para alcançar. Enfim, então, gente, faz muita diferença ter objetivos na nossa vida. Defina um cronograma, tenha prazos estabelecidos, isso nos ajuda a enxergar, né, para onde a gente está indo. Às vezes não acontecem exatamente como estava, né, nos nossos planos. Aconteceu comigo quando começou a pandemia, como eu já comentei com vocês, mas fica muito mais fácil de ajustar a rota, sabe? Então, definam cronograma, deem prazo para os sonhos de vocês.
e acompanhem o desempenho. Não adianta só a gente projetar um orçamento, a gente precisa analisar se realmente aquilo que eu projetei é o realizado. E o 4 é celebre as pequenas conquistas. Isso vai fazer muita diferença. Então, conquistou algo. A gente tem mania só de comemorar quando é algo maior, né? Um carro, uma casa. Não, a gente tem que comemorar pequenas conquistas. É as férias da família que a gente conseguiu juntar dinheiro. Então, vamos comemorar as férias, né? Então, gente, precisamos comemorar. Vamos fazer uma janta em casa, excepcionalmente, né? Vamos sair para jantar, vamos fazer alguma comemoração. Precisa ter essa simbologia da comemoração, porque o esforço que eu tive para conquistar aquilo não é simples, gente. É uma mudança, são hábitos, são rotinas diferentes. Então, a gente precisa, né, comemorar. E aqui fica o meu desafio na prática. Faço aqui o convite. Eu apresentei 3 hábitos, né, que a gente tem no programa Cooperação na Ponta do Lápis. Escolham um deles, ou os 3, e comecem hoje mesmo. Vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá? O hábito do orçamento, do planejamento, do investimento. E aí, eu quero finalizar com essa frase que diz assim: não importa quanto você ganha, mas o que faz com o dinheiro. Então, independente da quantidade de dinheiro que vocês ganham, que eu ganho, vamos olhar no que eu estou gastando o meu dinheiro. Então, essa é a nossa mensagem, esse é o nosso conteúdo aqui, né, de finanças, mitos e verdades. Então, eu só posso agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei, né? Agradeço realmente a oportunidade. Então, estamos abertos a perguntas, a colocações, e eu espero realmente que tenha sido uma sementinha, né, que a gente plantou aí e que a gente possa estar colhendo bons frutos logo ali na frente. Daniel, tá sem som? Tá fechado. Oi, Agora tá sim, sim, desculpe. fechado. Bom, quem sabe fazer ao vivo, né? Então, Márcia, eu fiquei tocado com a tua apresentação. Acho que sempre, né, a gente fica ali refletindo sobre o que se fala. E eu fiz várias anotações aí enquanto tu toma teu chimarrão, né, para dar uma respirada. Mas é como tu fala, né, a questão de finanças tem muito a ver com o ego, né, o nosso consumo. É sobre também o que a gente ganha, mas é muito mais sobre como a gente gasta, né, o que a gente persegue, como a gente compara com os outros, né? Eu lembro sempre a questão da marina, onde se estacionam os barcos, né? Quem entra numa marina quer comprar o barquinho, e aí quando ele olha para o barco do outro, ele quer um barco maior, né? E não existe limite, porque sempre vai ter um barco maior, né? E com o nosso consumo é assim também, né? Sempre vai ter um barco maior. Então essa frase eu sempre guardo para mim, né? E comentou sobre conversar sobre dinheiro, como é importante, né, nos nossos negócios, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, ter essa abertura, né, para falar sobre o dinheiro, um pouco que a gente tem hoje, né, desse diálogo, né, e cada pessoa é única, às vezes as pessoas nos pedem conselhos que são muito genéricos, e cada um tem uma forma de pensar, cada um tem prioridades, né? Eu acho que tu coloca de forma fantástica isso sobre como é muito sobre o autoconhecimento, né? Como eu gasto. Então, se a gente não tem esses registros, eu não vou me conhecer, não. Como que eu vou gastar o meu dinheiro? Tu citou uma obra aí que eu sou apaixonado e que sempre indico, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Acho que eu li quando eu tinha 13, 14 anos e mudou minha vida. Então, acho que quem está ouvindo pode ir atrás dessa obra, que ela é sempre atual. E como tu me falaste antes, né, que o teu trabalho é muito mais distante de planilhas e próximo da parte da psicologia. Então tem um livro que eu gosto muito também que se chama Psicologia Financeira. Então se o pessoal quiser se aprofundar, esses 2 livros são muito bons, né? E nesse mês eu li alguma coisa sobre formação de hábitos, isso que tu colocou sobre celebre pequenas conquistas. A gente só vai formar hábitos se a gente celebrar, né? Eu vou guardar que seja R$ 500, eu consegui, eu vou celebrar aquilo, né? Que seja fazendo uma simbologia, né? Ou como tu colocaste, um jantar diferente, que de alguma forma eu vou celebrar aquilo. Como isso é importante para a gente formar, né? Formar novos hábitos.
E se eu fosse te fazer uma pergunta, o pessoal não mandou aqui no chat, podem mandar, mas eu te questionaria sobre a parte de prevenção, que a gente sempre ouve isso quando a gente orienta sobre finanças, né? A parte de prevenção. Então, questão de plano de saúde, seguro de carro, as pessoas perguntam muito isso, né? Tá, então eu devo fazer meu plano de saúde? Eu devo ter seguro dos meus bens? Como que tu orienta em relação a isso? Seria a minha pergunta para a Márcia. Muito bem, Daniel. A tua pergunta, ela tem a ver, né, está relacionada com um pilar que eu defendo muito dentro da educação financeira, que é o pilar proteger. Então, você deu o exemplo, né, do carro, plano de saúde, mas o que a gente tem de mais valioso hoje? A nossa vida. Quantos têm seguro de vida? Então, aqui em casa, depois que eu comecei, né, lá em 2017, trabalhar com isso, a gente sentou, a gente olhou, né, eu, meu marido, quem é provedor, quem participa mais com a renda, né, e uma conversa assim que às vezes a gente teme de ter, porque a gente não gosta de falar sobre situações, né, a morte é a única certeza da vida, gente, a gente precisa falar sobre isso. E aí a gente sentou, a gente olhou, a gente fez um seguro adequado, se eu viesse a faltar, se ele viesse a faltar. A gente tem um filho, né, vai fazer 10 anos, então como ele ficaria assistido? Então, sim, precisamos falar sobre proteção, precisamos proteger, né, o nosso patrimônio, mas não só patrimônio material, casa, carro, a gente tem seguros, né, de material eletrônico, mas, gente, a nossa vida, né? Então, super a favor, super considero. E algumas pessoas enxergam o seguro como despesa. Para mim, ele não é despesa. Para mim, ele é até uma forma de investimento, o próprio plano de saúde, né? Então, é um investimento para mim, para minha vida, para minha família. Porque se eu vier a faltar, né, como as pessoas que vão ficar, né, ainda que vão, né, dar conta de tudo isso? Então, precisamos falar de proteção, sim. Seguro de vida, a gente está vendo uma crescente, né? Porque as pessoas estão começando a olhar para isso. A gente também tem um mito e um tabu muito grande que envolve esse assunto, né? Quando a gente fala em seguro de vida, porque algumas pessoas até dizem assim, agora minha vida vale tanto, né, vai me matar. Não, gente, não é com esse intuito que a gente olha para isso. É realmente como proteger, porque eu sou provedora. E eu vou falar uma coisa aqui que acontece comigo, gente. Eu trabalho por conta, né? Eu sou empreendedora. Então, se eu me ausentar por uma questão de saúde, se eu não tiver reserva, ou mesmo tendo reserva, como é que eu vou fazer? Então, a gente precisa, né, olhar para isso também. A gente tem muitos autônomos profissionais, né, que acabam não olhando para isso, aí não tem receita, né, para uma questão de saúde, e aí não dão conta dessas contas mensais, e quando vê a gente entra, né, numa bola de neve que a gente chama, né? Então, um seguro dessas questões de diárias, né, para fazer pelo menos por um período, eu sou super a favor, e eu dentro do orçamento, eu sempre recomendo um item, né, seguro, porque faz toda a diferença, gente. Então, até de casa, gente, eletrônicos faz muita diferença, muita diferença. É aquela coisa, né? A gente paga para não usar, mas se precisar usar, né? A gente tem. Legal. Porque é nosso patrimônio, né? Toda essa formação, eu fiquei encantado. Eu tenho uma filha de 5 anos também, e a questão da mesada econômica, achei fantástico o teu conceito, né? E os gibis para educação, olha como isso é importante. Se tu puder mandar aqui para a CI, aqui para Campal também, a gente vai divulgar entre os colaboradores, aqui, os associados, clientes, enfim, né? Porque eu acho muito legal começar desde cedo essa formação. Tu falaste também sobre uma coisa que eu achei muito legal, a questão do eu do presente e eu do futuro, né? Muitas decisões que a gente toma hoje vai nos impactar nos próximos 5, 10 anos, né? E hoje a gente está arcando com consequências que a gente plantou lá atrás. Né? Como que eu lido com isso? Os juros compostos são muito poderosos para o bem e para o mal, né? Aquele endividamento, principalmente, às vezes a gente tem causas aqui que a gente tem que fazer cálculos de ações contra cartão de crédito, cheque especial, que são um terror, né? Quando isso entra num ciclo, pessoas que comprometem o eu do futuro por consumismo, né? Por questões do ego de hoje.
e ao mesmo tempo pessoas que garantem um futuro muito melhor para o eu lá da frente, pelaquela guardinha, aquele pouquinho que a gente segurou hoje, né? Como isso é bacana a gente plantar, né? E quando a gente fala de gastos, né, eu penso sempre sobre, quando a gente conversa sobre independência financeira, mas é sobre quanto eu ganho. Nem sempre é sobre quanto eu ganho, né? Se eu consigo diminuir o meu padrão de vida, a minha independência lá na frente ela vai estar mais reduzida, né? Eu tenho uma teoria que eu estimo para mim, né, que uma independência financeira seria aproximadamente ter reservas para 30 vezes o teu custo anual. Se eu reduzo o meu custo anual, esse montante também fica reduzido, né? Então a gente consegue melhorar a nossa projeção de aposentadoria ou independência financeira reduzindo o nosso gasto, não somente aumentando nossos ganhos, né? Mas enfim, acho que tem muita coisa, eu acho que ficaria o dia inteiro conversando com a Márcia aí. E, Márcio, se tiver mais alguma colocação ou quiser fazer teu encerramento, pode ficar à vontade, tá bom? Gente, obrigada mesmo pela oportunidade. E realmente, Daniel, se deixar aqui, a pessoa vai, né? A pessoa já fala aqui, né, bastante, mas eu estava cronometrando o tempo para a gente ficar dentro, né, da nossa proposta aqui. Mas estou aberta aí para novas possibilidades, né, para a gente, né, falar outros temas também relacionados à educação financeira, e porque educação financeira é o coração, né? Então, dentro de empresas também, o fluxo de caixa é o coração da empresa. Eu preciso do dinheiro para comprar, para vender, para entregar, para pagar funcionário. E dentro da nossa família, é importante falarmos sobre esse assunto, é importante falarmos sobre dinheiro. E, com certeza, tudo que vocês forem fazer hoje, por menor que pareça, vai fazer muita diferença no futuro de vocês. Então, que essa sementinha que a gente plantou aqui hoje, como eu disse antes, né, que ela possa render bons frutos lá no futuro. E me veio agora a frase do Chico Xavier, que diz assim: embora ninguém possa começar, embora ninguém possa... Gente, me fugiu a frase, ela veio aqui e fugiu, né? Mas ela tem a ver com a questão de que... Procura ela aí para mim, Dani. Embora ninguém possa voltar atrás. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso, perfeito. Viu? Quem Legal. sabe faz ao vivo. Apaga também, gente. Mas assim, vamos lá. Embora ninguém possa começar... Vai lá, Dani. Eu acabei fechando aqui, mas é isso aí que tu comentou. Né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode construir um novo final. Né? A gente vê sempre muita gente que chega com qualquer idade, né? A gente atende pessoas que chegam com 40, 50, 60, 70 anos, ou antes. Mas está muito tarde agora para mim começar a cuidar das finanças. Não, né? Nunca é tarde. E a apresentação que a gente tem aqui hoje, ela é uma sementinha que a gente planta, né? Eu vou compartilhar essa apresentação com funcionários, colaboradores, familiares, e acho que quem está assistindo tem essa missão também de divulgar, né? Uma coisa tão importante que a gente consegue melhorar a vida das pessoas. Né? Então, sigam a Márcia nas redes sociais também, já estou no LinkedIn aí com ela, e vamos lá, pessoal, um ótimo dia para todo mundo, e vamos à luta. Bom, Márcia, obrigado pela tua apresentação. Obrigada mesmo. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, um ótimo dia para todo mundo. Obrigada.